Eu quero meditar com os irmãos no texto que se encontra lá no livro de Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Tiago, capítulo de número 4, do verso 1 ao verso 12. Amém? Todos encontraram? Assim nos diz a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber os vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal. Seu irmão fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Amém? Somente até aqui. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Pai, nos colocamos diante da tua presença agora para aprendermos a tua palavra. E para isso, Senhor, é necessário, Senhor, a intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas, nos dando clareza no que diz a tua palavra, nos dando discernimento, Senhor, e preparando o nosso coração para recebermos a tua palavra. Fala os nossos corações nessa manhã. Também, Senhor, coloca a minha vida diante da tua presença, Senhor. A tua palavra foi preparada, Senhor, mas ela não terá valor nenhum se tu não falares através da minha boca, Senhor. Eu coloco a minha vida agora diante da tua presença, pedindo que o Senhor venha me usar, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Fala os nossos corações nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus, conforme a tua vontade. Amém, Senhor. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre a guerra. Guerra. Como assim sobre guerra? Tiago, nesse pequeno trecho, ele nos fala sobre várias guerras que travamos no nosso dia a dia e nos dá a orientação de como podemos dar fim a elas. Estamos hoje vivendo no Brasil um conflito político, uma crise política, e uma crise política que tem provocado a polarização, né? A polarização como? Estão setores que defendem um partido, setores que defendem outros partidos, e que por se defenderem, acharem que os seus partidos estão com razão, estão entrando em conflito. Então nós vimos isso presente nas passeatas, né? Pessoas enfrentando pessoas, destruindo, vândalos, a polícia sempre está na frente. Então nós estamos vivendo um país que está vivendo numa crise política, mas que também está se transformando numa guerra civil. Ou seja, nós vemos presente isso nas passeatas, tanto de um lado como de outro. Antigamente quem fazia baderna nas ruas era somente o partido de esquerda, mas hoje a gente está vendo também do lado direito. Ou seja, o conflito existe. E o interessante é que esses conflitos não estão somente nas ruas, nos momentos de passeata, nos momentos onde as pessoas vão expressar o que está lhes revoltando. Mas esses momentos de conflitos, ele tem se transformado também em palavras e ofensas através das redes sociais. Eu tinha um professor ali no seminário, um professor de uma igreja batista, professor que é pastor, de uma igreja presbiteriana.
Então, para nós teólogos, os presbiterianos são os intelectuais, né? São a nata. Até o Mackenzie, né? Que é a pós-graduação, que tem vários cursos, é presbiteriano. Então a gente considera a nata. E esse pastor presbiteriano, usando uma rede social, ele postou uma palavra de ofensa a quem votou no outro partido, né? Quem votou no partido do PT é burro, tem fezes na cabeça. Observe que as suas palavras estão fazendo o quê? Estão criando conflito. As suas palavras estão como o versículo de número 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. E não dou somente o exemplo dele. Nós temos vários grupos, e em que a gente vê sempre pessoas postando isso. Eu defendo esse partido, então quem não votou no partido que eu quero, ele merece todo tipo de ofensa. Ele merece todo tipo ele merece que eu devo falar mal para ele. Só que essas pessoas não observam que essas palavras que eles estão colocando, estão criando conflitos. Essas palavras que eles estão colocando, ofendendo o outro que não tem a mesma ideologia dele, ofendendo o outro que não pensa da mesma forma que ele, estão criando guerra. Por quê? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Porque quando nós começamos a falar mal, quando nós começamos a ofender, nós criamos conflitos. Porque geralmente quem é revidado do outro lado também quer dar uma resposta. Então nós vimos ataque, uma hora um fala uma coisa, outra hora o outro responde, e dentro até de grupos de família, nós vemos que tem criado confusão, tem criado divisão. A crise que está no nosso país tem criado isso, conflitos, tem criado guerras. E é em cima deste ponto que eu quero estudar com os irmãos, sobre as guerras que enfrentamos no nosso dia a dia. Alguém já ouviu falar sobre a guerra dos bigodes? Guerra dos bigodes? Não? Ou da guerra do balde de carvalho, né? Alguns têm até um nome engraçado, né? Mas se tratam de guerras. Apesar dos tratados das organizações mundiais pela paz, a guerra, ela é uma realidade. E estas guerras não são travadas apenas entre nações, mas em todas as áreas da vida. Existe guerra até de preço entre as lojas. O homem é por natureza inimigo de Deus e do seu próximo. A semente adâmica que herdamos não gosta de paz. Ela sempre procura o conflito. O mundo fala de paz, mas não consegue expressar essa paz, viver essa paz, porque é da natureza do homem viver em guerra. Neste pequeno trecho que nós lemos, Tiago nos mostra que existem 3 guerras em andamento no mundo: a guerra com o próximo, a guerra com nós mesmos e a guerra com Deus. Tiago, além de nos mostrar, ele nos diz como podemos dar fim nessas guerras. Pois o cristão, ele foi chamado a viver em paz, não em conflitos. Ele foi chamado a promover a paz e não prover discórdia, discussões. Ele foi chamado a ser um pacificador e não um guerreador, um provocador de guerras. A primeira guerra que Tiago nos mostra é a guerra que nós temos uns com os outros. Versículo de número 1 nos diz: as guerras e pelejas entre vós. A Bíblia nos diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, lá no Salmo 133, versículo 1. Embora a Bíblia nos mostre isso, geralmente sempre optamos por aquilo que não é bom, por aquilo que não é agradável. A Bíblia nos relata vários desentendimentos entre os irmãos ao longo das Escrituras. A carta aos Coríntios é a mais repleta destes casos. Competiam entre si durante os cultos de quem seria melhor, a dizer que faziam parte de um grupo mais excelente que o outro. Vamos ver esse texto? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Depois de Paulo elogiar a igreja, que ali havia excelência, que havia conhecimento, Paulo faz uma advertência àquela igreja. 1 Coríntios 1, versículo 10. Quem encontrar pode ler. Então Paulo ali pede o quê? Que não haja dissensões na igreja. Se ele está pedindo para que não haja dissensões, a gente já sabe que estava havendo dissensão.
E depois nós vamos ver, a partir do versículo 11 em diante, ele vai mostrar aonde havia as dissensões na igreja. Havia grupos ali dentro da igreja que se separavam, que não entendiam a necessidade da unidade do corpo em Cristo. Ali na igreja de Coríntio, os irmãos levavam uns aos outros irmãos na fé à justiça, diante dos tribunais do mundo. 1 Coríntios 6, versículo 1. Os irmãos não se conflitavam somente dentro da igreja, mas levavam o seu conflito para as autoridades do mundo poder julgar. 1 Coríntios 6, 1. Ou seja, o conflito era tão grande dentro da igreja que já partia para a área civil. Não conseguia se resolver dentro da igreja. A rivalidade partia lá para fora. Vamos resolver na justiça. Ou seja, havia divisão dentro do corpo da igreja. E nós vemos também na Bíblia que não era somente na igreja de Corinto que havia conflitos. Paulo também nos relata a igreja da Galácia, onde os irmãos estavam se mordendo e devorando uns aos outros. Alguém vê para mim? Gálatas 5,15. Olha o que Paulo nos fala. Gálatas 5, versículo 15. Então Paulo está mostrando aí que na igreja na igreja da Galácia também havia problemas dos irmãos, ou seja, é uma coisa que sempre existiu e ainda existe no nosso meio. Paulo, ele precisou de admoestar também os irmãos de Éfeso a cultivar a unidade. Efésios 4, versículos de 1 e o 2. Efésios 4, versículo 1 e 2. Então Paulo está pedindo aí a igreja para andar em unidade. E se for preciso, você precisar de suportar o irmão para andar em unidade, que suporte ele. Entenda que na igreja do Senhor não pode haver guerra, não pode haver conflito, não pode haver dissensões, mas devemos andar em unidade de espírito. E por último, até na igreja de Filipos, que era uma igreja muito querida por Paulo, havia problemas com guerra entre irmãos. Filipenses 4, versículo 2 e 3. Lá nos mostra que havia duas mulheres que não se entendiam. Havia uma rixa pessoal ali entre duas mulheres. Filipenses 4, versículo 2 e 3. Então parece que aí que Evódia e Síndica andavam em atrito, ou seja, tinha dissensão dentro da igreja, a ponto de Paulo precisar de escrever numa carta que chegou até nós, que as duas estavam brigando, ou seja, façam as pazes aí, irmãos. Né? Tiago menciona em sua carta vários tipos de discórdia entre os irmãos. Em Tiago 2, versículo do 1 ao 9, não vou ler esse aqui com um período grande, né? Ele menciona a rivalidade entre ricos e pobres. O homem rico recebia toda a atenção, enquanto o homem pobre era ignorado. O homem rico era honrado, enquanto o homem pobre era humilhado. Como é triste como vemos nas igrejas este tipo de atitude, valores confusos. É interessante como nós vemos em algumas igrejas. Se a pessoa entra na igreja hoje, ela tem um cargo social elevado, ou se ela tem algum valor, o dízimo dela é alto, mesmo que ela seja neófita na fé, já é lhe dado um cargo na igreja, né? Ela já recebe um título de presbítero, ela já recebe um título de diácono, ela já recebe um título de pastor. Só por causa da sua condição financeira, só por causa da sua posição social. O que é isso, irmãos? Isso é acepção de pessoas.
Então, está mostrando o quê? Está mostrando que não entende a palavra de Deus, né? Se a comunhão de uma igreja depende de coisas exteriores, como roupas e posição econômica, a igreja está fora da vontade de Deus. Tiago 2,9 nos diz isso. Se existe acepção de pessoas dentro da igreja, se fazemos acepção de pessoas, estamos em pecado, estamos em guerra com o próximo. Outra guerra que Tiago nos apresenta em sua carta são as lutas trabalhistas. Lá no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, nós vemos isto. Mais uma vez Tiago mostra o homem rico controlando e prejudicando o homem pobre. Os trabalhadores não recebiam o que tinham direito, ou o seu salário não era justo. Infelizmente, ainda existem muitos cristãos que são empresários, que são patrões, que não respeitam o direito do trabalhador, não observam que a sua atitude cria discórdia entre patrão e desempregado, ou seja, a sua atitude gera guerra. Nós não temos nenhum empresário aqui na igreja, né? O pastor Sandro disse que ora para que tenhamos, né? Mas é uma realidade que existe, né? Pessoas que são servos de Deus, mas que não honram o nome do Senhor com seus negócios, com o seu patrimônio, com o seu exemplo de vida. Ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreveu, estavam em guerra uns com os outros. Guerras também por cargos dentro da igreja. Muitos membros queriam ser mestres e líderes. Nós vemos isso em Tiago 3, versículo 1, na exortação que ele dá. Alguém lê para mim Tiago 3, versículo 1? Vamos tentar entender por que ele deu essa exortação. Tiago 3, 1. Então, Tiago faz uma exortação, irmãos, muitos de vós não queiram sejam mestres. Mas como assim? Por que Tiago deu essa exortação? Aqui na nossa igreja nós não temos isso, né? Nenhum seminarista briga para ocupar o púlpito. Eu essa semana tive que pregar 5 vezes, 5 com a abertura de hoje à noite. Mas aqui os seminaristas correm do púlpito. Mas em algumas igrejas a disputa é acirrada para tomar o púlpito. Todos querem ser vistos como homens de Deus, como líderes, como autoridade sobre o povo de Deus. Tem um amigo meu de uma igreja pentecostal que me disse que o pastor dele só prega uma vez no mês, só no culto da ceia. Lá, o pastor não tem dificuldade nenhuma para colocar alguém no seu lugar. Todos se oferecem, disputam a vez para estar no púlpito. O que Tiago quis combater ao dizer para muitos não serem mestres, era que o estudo da palavra de Deus, por aqueles líderes, não estava servindo de edificação para a igreja, não estava servindo de edificação para as suas próprias vidas, mas sim para contenda, discussão e disputa entre si. Estavam usando o púlpito, a sua autoridade para expor as suas ideias. Cada um achava que somente suas ideias e práticas eram corretas. Graças a Deus, apesar das divergências teológicas que temos aqui na igreja, o pastor sendo calvinista roxo, como ele fala, né? Eu, como vocês sabem, não sou calvinista, né? Isto não tem impedido que a nossa unidade em Cristo se transforme em conflito, em rivalidade. A nossa convicção teológica não pode causar divisão. Se tem causado divisão, estamos em guerra, estamos em conflito. Não precisamos atacar quem pensa diferente da gente. Precisamos atacar são os falsos profetas, os anticristos. Jesus disse para os seus discípulos em Marcos capítulo 9, versículo 38 e 40. Alguém acha para mim? Marcos capítulo 9, versículo 38 e 40, sobre isto. Versículo 38 ao 40. Marcos 9. Isso mesmo. Palavras do Senhor Jesus, quem não é contra nós, é por nós.
Então, por causa do meu pensamento teológico diferente, eu não devo atacar o meu irmão. Eu não devo atacar o meu irmão da Assembleia porque ele é arminiano. Eu não devo atacar o meu irmão da Presbiteriana porque ele é calvinista. Eu não devo atacar o meu irmão porque ele tem um ponto de vista teológico diferente do meu. Eu tenho que atacar, sim, falsos profetas e anticristos. O Senhor nos diz, quem não é contra nós, é por nós. E finalizando sobre a guerra que temos uns com os outros, Tiago nos fala no versículo 11, que os irmãos falavam mal uns dos outros e julgavam uns aos outros. Como eu falei, né, tem muitos irmãos usando a rede social para ofender aquele que pensa diferente dele, para ofender aquele que tem uma ideologia diferente dele com respeito à política. Não cabe a nós falarmos mal um dos irmãos do outro, porque quando nós começamos a falar mal uns dos outros, nós estamos criando conflito, nós estamos criando guerra com o nosso próximo. Tiago quer nos mostrar que não deve haver no corpo de Cristo um espírito de rivalidade, de crítica, um uso indevido da língua. Se a verdade sobre o irmão é prejudicial, nós devemos cobrir ela com amor, tentando dirigir a pessoa de volta ao Senhor, tentar ganhá-lo de volta. Nós somos tendenciosos a falar mal, a criticar, a jogar pedra, mas o que Deus espera de nós é que nós olhemos para o nosso próximo da mesma forma com que Ele olha para cada um de nós, com amor, com compaixão, com espírito de misericórdia. Tiago, ele não proibia o uso do discernimento, né? Quanto às atitudes, quanto ao proceder da pessoa, nem mesmo a avaliação. Será que a pessoa está andando no caminho certo? Será que o proceder dela está correto? Não é isso que Tiago está falando. O que Tiago está querendo falar é que nós não devemos tomar o lugar de Deus e julgar. Devemos primeiramente examinarmos a nossa própria vida para depois tentar ajudar os outros. Conforme nós vemos lá em Mateus capítulo 7. Primeiro você tira a trave que há no seu olho, para depois tirar o argueiro que tem no olho do seu irmão. Antes de eu ajudar o meu irmão, eu preciso de avaliar a minha vida. A minha vida está correta com o Senhor? Eu tenho que entender que eu tenho que chegar no meu irmão para ajudá-lo. Não para criticá-lo, não para jogar pedra, não para falar mal dele. Porque muitas vezes nós somos tendenciosos a chegarmos nos irmãos e falar: olha lá, você está vendo como é que o irmão está sucedendo? Olha lá, você está vendo o irmão naquela mesinha lá, junto com os ímpios? Por que a gente não pode chegar no irmão e falar para ele: meu irmão, o seu proceder não está correto, conforme a palavra de Deus. Meu irmão, o seu proceder está causando escândalo à igreja. Pessoas estão falando com você, mas às vezes a gente prefere falar mal da pessoa, do que chegar na pessoa com amor, com respeito, em mansidão de espírito, exortando ela a voltar para o caminho do Senhor. E o Tiago está querendo nos falar isso, que nós não devemos falar mal, mas buscar a edificação, e isso nós fazemos como? Com mansidão, com amor, com espírito de compaixão, da mesma forma que o Senhor fez para com as nossas vidas. Ninguém conhece todos os fatos envolvidos em um caso, e por certo, nunca saberá os motivos do coração das pessoas. Falar mal de um irmão e julgá-lo com base em evidências parciais e por insensibilidade é pecar contra ele e contra Deus. Nós não fomos chamados para ser juízes. O único juiz é Deus. Ele é paciente e compreensivo, seus julgamentos são justos e santos. Podemos deixar a questão em suas mãos. É triste ver os santos guerreando entre si, um líder contra o outro, uma denominação contra outra, uma igreja contra outra. O mundo vê estas guerras religiosas e diz: vejam como se odeiam. Jesus disse em João 13, versículo 35, que o mundo saberia que nós somos seus discípulos ao ver em nós nos amarmos uns aos outros. Mas quando estamos com conflito, nós não estamos mostrando esse amor e, consequentemente, também não estamos sendo reconhecidos como discípulos do Senhor Jesus. A verdade que pregamos não é uma verdade que vivemos. Mas por que estamos em guerra uns com os outros? Se pertencemos à mesma família, se cremos no mesmo Salvador, se temos dentro de nós o mesmo Espírito Santo, e no entanto ainda continuamos lutando contra os outros. Tiago diz por que isso acontece, explicando a segunda guerra. Então a primeira guerra que nós vimos é a guerra que temos conosco mesmo. E a segunda guerra que Tiago vai nos falar, a primeira guerra é a guerra que temos contra o próximo. E a segunda guerra é a guerra com nós mesmos. A parte B do versículo. Tiago fala que a primeira guerra que temos é no coração.
o sentimento egoísta que possui a nossa natureza adâmica. Eva, ela desobedeceu a Deus porque ela queria ser igual a Deus. Abraão, ele mentiu sobre a sua esposa, falando que ela era sua irmã, porque ele queria salvar a sua pele. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com a sua esposa, né? Se o faraó lá ia pegar a sua esposa e ia cobitar com ela. Ele estava preocupado em salvar a pele. Sentimento egoísta, que muitas vezes está no nosso coração. Queremos ver o nosso lado. Não estamos preocupados com o que vai ser com o irmão, com o que vai ser com a outra pessoa. Acã, ele trouxe derrota a Israel porque ele foi egoísta e tomou do anátema para ele. Ele não pensou no povo, ele pensou somente em si. Em Isaías 53, versículo 6, alguém pode abrir para mim? Isaías 53, versículo 6. Nos diz que cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho. Cada um de nós buscava seu próprio interesse, buscava o seu próprio ego, se enxergava só a si. Nós, como nova criatura, nós não buscamos mais o nosso próprio interesse. Mas quando estávamos no pecado, esse era o nosso coração. Isaías 53, 6. Cada um se desviava pelo seu caminho. Algumas traduções dizem pelo seu próprio caminho. Eu vou seguir isso aqui. Se vai ser bom para mim, tá bom. Dane-se o resto. Muitas vezes nós agimos dessa forma, sentimento egoísta, pensamos só em nossas vidas. Isso acontece muitas vezes dentro do casamento, é um principal relacionamento. Muitos dos divórcios acontecem por quê? Porque nós pensamos só em nós mesmos. Eu casei para ser feliz, eu casei para ser realizado, eu casei para que eu tenha o respeito, que eu tenha a admiração da minha família. E quando não acontece dentro da família, não vale a pena ficar casado, vamos separar, cada um segue seu rumo. Ou seja, sentimento egoísta. Não entende que no casamento um casa para fazer o outro feliz. E é por isso que hoje, mesmo dentro da igreja, existem vários divórcios acontecendo. Por causa do sentimento egoísta que nós temos no nosso coração. A Bíblia nos relata pessoas que agiram dessa maneira. Arão e Miriam tinham inveja da autoridade de Moisés. Queriam ser a autoridade. Tiago e João queriam lugar de destaque ao lado do trono de Jesus. Assim como eles, queremos também ser reconhecidos. Não queremos passar em branco. Possuímos o desejo egoísta, o qual, se não controlarmos, pode nos levar a fazermos coisas erradas e até mesmo a orar de maneira errada, como Tiago cita no versículo 3, pedi e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Em outras palavras, o que Tiago está falando é que o pedido feito a Deus é um pedido egoísta, pensando só em nós, pensando só no nosso umbigo. Quando oramos dessa forma incorreta, mostramos que a nossa vida cristã como um todo está errada. A oração, ela é uma forma de nós nos tornarmos intercedores, de nós nos tornarmos abençoadores, não somente para as nossas vidas. Se chegamos diante do Pai e lembramos só das nossas vidas, nós estamos sendo o quê? Egoísta na nossa oração. Se chegamos diante do Pai e queremos que o Senhor faça a nossa vontade, e não seja feita a vontade dEle, nós estamos sendo egoístas, nós estamos sendo orgulhosos. Precisamos compreender que o objetivo da oração não é fazer com que a vontade do homem se realize no céu, mas sim que a vontade de Deus se realize na terra. E para isso, nós precisamos entender qual que é a vontade de Deus na terra. E é em cima dessa vontade que a minha oração tem que se basear. Como eu meditei com os irmãos essa semana sobre a oração. Chegamos diante de Deus mediante a sua palavra. O Senhor é fiel à sua palavra. E é mediante a sua palavra que nós rogamos o Senhor. Senhor, cumpra-se a sua palavra na minha vida. Senhor, a tua palavra me diz isso. E mediante isso que diz a sua palavra, realize na minha vida. Ou seja, nós não estamos sendo egoístas, mas estamos orando de acordo com a palavra de Deus. Uma vida egoísta e orações egoístas sempre produzirão guerras. E se há guerra do lado de dentro, no coração, também haverá guerra do lado de fora com o próximo. Quem está em guerra consigo mesmo, por causa dos seus desejos egoístas, é sempre infeliz. Nunca aproveita a vida.
Em vez de ser grato pelas bênçãos que tem, queixa-se das bênçãos que não tem. O exemplo que nós temos é o povo de Israel, né? O povo de Israel não enxergava que ele tinha a sombra, que ele tinha a água saída do manancial, que ele tinha o maná. Ele não enxergava as bênçãos que ele estava recebendo, mas toda hora estava pronto a reclamar. Certo dia eu estava no terminal e uma menina chegando reclamando do seu pai, né? O meu pai está pensando que a gente é Corolla, em casa só tem arroz. Mas não enxerga, se tivesse faltando arroz, estaria passando fome. E muitas vezes é a nossa vida, né? Reclamamos porque não temos o emprego dos nossos sonhos, reclamamos porque não temos o carro que nós queríamos, reclamamos porque não temos, né, uma televisão de 60 polegadas na sala, e esquecemos que Deus já nos deu aquilo que precisamos. Tem nos dado o alimento, tem nos dado a saúde, tem nos dado aquilo que nós podemos continuar a viver, as nossas necessidades básicas, né? Não consegue entender com os semelhantes, pois sempre inveja os outros por aquilo que possuem ou são. Está sempre à procura de algo especial que transformará a sua vida, quando na verdade o problema está dentro do próprio coração. Orações egoístas, orações que pensam somente em si. Por vezes, as orações são até usadas para encobrir os verdadeiros desejos. Uma das maiores desculpas que um cristão usa é dizer: mas eu orei sobre isto, por que Deus não me respondeu? Por que eu não recebi essa bênção do Senhor? Por que Ele não me abençoou? O que está errado na minha vida que meus pedidos não estão sendo ouvidos? Em lugar de buscar a vontade de Deus, dizem a Deus o que Ele deve fazer, e ficam zangados quando Deus não lhes obedece, né? Tentam colocar Deus na parede, tentam se revoltar contra as pessoas porque Deus não atendeu às suas petições. Essa ira com Deus acaba se transformando na ira com outro irmão. Várias divisões na igreja foram causadas por santos que descontaram seus problemas nas igrejas e nas famílias, porque ficaram insatisfeitas com Deus, ficaram revoltadas com Deus, ficaram frustradas com Deus. Deus não está me ouvindo na oração, então o meu humor muda. Deus não está ouvindo a minha oração, então fala comigo não, que eu já estou pronto para dar uma palavra fiada, né? Deus não está ouvindo a minha oração, então eu estou em momento de raiva, qualquer coisinha eu explodo. Deus não está ouvindo a minha oração. Nós observamos que nós não estamos entendendo qual é a vontade do Senhor, mas nós estamos querendo que se realize a nossa. Se o Senhor não está me atendendo, então eu tenho motivo para ficar nervoso, eu tenho motivo para ficar revoltado, eu tenho motivo para virar uma fonte de briga, uma fonte de discussão. Muitas vezes nós não pensamos no que estamos fazendo, mas muitas vezes nós agimos dessa forma. Pedimos ao Senhor alguma bênção, o Senhor nos abençoa, não nos abençoa conforme nós queríamos. E o fato daquela bênção não acontecer na nossa vida faz a gente ficar desse jeito, de mau humor, revoltado, amargurado, e a gente acaba descontando em quem? Nas pessoas que estão próximas das nossas vidas. Nós precisamos entender qual que é a vontade do Senhor, e em cima da vontade do Senhor, orarmos, pedindo a Ele as suas bênçãos. Tiago apresenta o motivo pelo qual entramos em guerra com nós mesmos e consequentemente uns com os outros. O fato de estarmos em guerra com Deus, a terceira e última guerra que Tiago nos apresenta. Eu tenho meditado com os irmãos sobre os relacionamentos, né? O primeiro relacionamento é com Deus e depois o relacionamento é com o próximo. Enquanto o meu relacionamento com Deus não estiver correto, o meu relacionamento com o próximo também não vai estar. E quando o meu relacionamento com o próximo é rompido, o que acontece? É sinal que o meu relacionamento com Deus também não está bem. Eu preciso de consertar o meu relacionamento com Deus para me ter o meu relacionamento com o próximo íntegro, né? Correto. Ou seja, Tiago quer nos mostrar isso. Ele começa mostrando primeiro o problema que temos com o próximo. E depois ele estende mostrando o problema que temos com nós mesmos. E depois ele termina dizendo o problema que temos com Deus. Se nós não corrigirmos a nossa relação com Deus, dificilmente nós vamos conseguir corrigir a nossa relação com o próximo. E essa é a terceira guerra que Tiago nos fala. Tiago nos mostra que a raiz de toda a guerra interior ou exterior é a rebelião contra Deus. No começo da criação havia perfeição e harmonia, mas quando o pecado entrou no mundo, deu-se início ao conflito. O pecado é a transgressão da lei,
e a transgressão da lei é uma rebelião contra Deus, é uma guerra. Mas de que maneira um cristão declara guerra a Deus? Tiago nos fala que toda vez que fazemos amizade com os inimigos de Deus, estamos declarando guerra a Ele. Tiago cita 3 inimigos, dos quais nenhum cristão deve confraternizar se desejamos ter paz com Deus. O primeiro inimigo que Tiago nos apresenta é o mundo, versículo de número 4. Ao falar do mundo, Tiago está se referindo à sociedade humana sem Deus, o sistema que não se submete a Deus. Nós estudamos isso em 1 João capítulo 2, a amizade com o mundo, capítulo 3, sobre a amizade com o mundo. A amizade com o mundo, a Bíblia nos fala que ela é comparada ao adultério. O cristão é casado com Cristo e deve ser fiel a Ele. Esta imagem do matrimônio, ela já foi proferida por vários profetas ao longo das Escrituras. Ezequiel, Jeremias e Oséias usaram esta relação do matrimônio para repreender Judá pelos seus pecados. Ao adotar os costumes pecaminosos de outras nações, Judá estava cometendo adultério contra o seu Deus. O cristão envolve-se com o mundo aos poucos, e este envolvimento começa pela amizade, que resulta na vida do cristão em uma mancha em certas áreas da sua vida, que passam a receber a aprovação do mundo. Pois afinal, quando nós fazemos amizade com alguém, nós buscamos agradar esse alguém, nós buscamos agradar um amigo. A amizade com o mundo leva o cristão a se conformar com ele, a aceitar as suas ideias e até imitá-las. O triste resultado para o crente, que é amigo do mundo, é que ele será condenado com o mundo. Porém, a sua alma pode ser salva, como que através do fogo, como nos ensina 1 Coríntios capítulo 3, do verso 11 ao 15. Ou seja, o crente que faz amizade com o mundo, recebe o castigo de Deus, pois Deus disciplina quem ama. Ainda bem que o Senhor não nos deixa triunfar no pecado. O segundo inimigo citado por Tiago neste texto é a carne, no versículo 1 e no versículo 5. Ao falar da carne, Tiago nos fala da nossa natureza adâmica, que é propensa a pecar. Quando o pecador se entrega a Cristo, ele recebe uma nova natureza interior, mas a antiga natureza não é removida, nem transformada. É por esse motivo que Paulo nos diz em Gálatas 5,17, que a carne luta contra o espírito, porque são opostos entre si. E é isso que Tiago chama de prazeres que militam na nossa carne, versículo de número 1. Essa guerra que nós teremos contra o pecado, essa guerra que nós teremos contra a vontade da carne, ela só vai finalizar quando fecharmos os nossos olhos nessa terra. Não podemos ser amigos da carne. Viver em função da carne significa entristecer o Espírito Santo, declarar guerra a Deus. Assim como o mundo é inimigo de Deus, assim também a nossa carne, inimigas de Deus, Espírito Santo. No verso 5, Tiago nos diz que o Espírito Santo tem ciúme por nós. Deus tem por nós um zelo santo e amoroso, como o marido e a esposa têm devidamente um pelo outro. O Espírito Santo se entristece quando pecamos contra o amor de Deus. Por isso que ele fala a questão do adultério. É como se nós fôssemos casados com Cristo. E quando nós caímos em pecado, é como se nós estivéssemos traindo Cristo. Por isso que ele fala do entristecimento do Espírito Santo. Permitir que a carne controle a mente é perder a bênção e a comunhão com Deus. A Bíblia nos dá alguns exemplos aqui, e eu separei 2 exemplos aqui de 2 pessoas que nos falam muito bem disso. Abraão e Ló. Abraão era um crente carnal, era um crente espiritual, e por isso gozava de paz. Ló era um crente carnal, e por isso experimentava guerras. Nós vemos ali os conflitos que sempre tinha, né? Do lado de Ló, a ponto de Abraão precisar de sair da tua terra para tentar salvar Ló. Abraão, ele olhava para a pátria celestial, mesmo sem haver, ele desejava de coração, enquanto Ló olhava para as campinas do Jordão e desejava aquilo que o mundo oferece. Abraão, ele possuiu a terra, Ló no final ficou sem terra, porque Sodoma e Gomorra foi destruída, e ele ao sair, o que acontece? Todo o patrimônio dele foi perdido. Em 2 Pedro 2, versículo 7, nos diz que Ló viveu uma vida atribulada, no meio de um povo dissoluto e perverso. E tudo isso por quê? Porque Ló
deu visão à carne, né? Ele olhou para as coisas terrenas, ele olhou para aquilo que podia satisfazer o seu ego, aquilo que podia satisfazer a sua carne, enquanto o Abraão não. O Abraão olhou firmemente para as promessas de Deus. A palavra de Deus nos faz esse convite, a olharmos para aquilo que é celestial e não para as coisas terrenas. E nós vemos na vida de Abraão e na vida de Ló, esses dois tipos de crente. Um crente que olha para as coisas celestiais e um crente que olha para as coisas terrenas. Nós vimos ali Ló. Ló foi salvo? Sim. A Bíblia nos diz que ele era um justo. Mas ele viveu uma vida atribulada, porque os seus olhos estavam voltados para aquilo que era terreno. Ou seja, os seus olhos estavam voltados para aquilo que a carne oferece. O último inimigo que Tiago nos apresenta, que nos leva a guerrearmos com Deus, ou seja, que nos incentiva, que nos seduz a fazer isto, é o diabo, versículos 6 e 7. O mundo está em conflito com o Pai, a carne luta contra o Espírito Santo e o diabo se opõe ao Filho de Deus, o diabo se opõe a Jesus. O maior pecado de Satanás é orgulho, e é essa arma que ele utiliza contra os santos e contra o Senhor. Deus deseja que sejamos humildes, e Satanás deseja que sejamos orgulhosos. Deus quer que nós sejamos dependentes da sua graça, dependentes do seu favor, enquanto o diabo quer que nós sejamos dependentes de nós mesmos. O diabo gosta de encher o nosso ego e de nos encorajar a fazermos as coisas da nossa maneira, do nosso modo, e não segundo a vontade de Deus. Tem certa música que diz que o maior pecado é viver independente de Deus. Foi esta a proposta do diabo para Eva, ser igual a Deus, ser independente de Deus. Somos constantemente provados pelas circunstâncias da vida, se dependemos de Deus ou não, se reconhecemos essa dependência ou não. Quando vamos fazer alguma coisa, nós colocamos primeiro na presença de Deus? Quando temos uma decisão importante a tomar, nós buscamos a sua orientação? Tudo na vida do cristão tem que passar pelo crivo da oração. Se não tem passado pela oração, estamos agindo independente de Deus, estamos sendo orgulhosos, não estamos nos humilhando na presença de Deus. Temos aqui, portanto, 3 inimigos que desejam nos afastar de Deus, que nos levam a guerrearmos contra Deus. Tiago dá também 3 instruções para que acabemos com estas guerras: a guerra com o próximo, a guerra com nós mesmos e a guerra com Deus. A primeira das instruções está no versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Este termo significa, coloque-se no seu devido lugar, dentro de uma hierarquia, entenda qual que é a sua posição. Você é servo, o Senhor é que é Deus. Você é servo, Ele é que é o Senhor. Você obedece, é Ele que dá ordens. Nós vemos hoje uma mensagem sendo pregada dentro da igreja, que pela oração da fé você tem que determinar o que Deus tem que fazer. Engraçado, né? Parece que mudou de lugar, né? Agora nós somos o patrão e o Senhor Deus é o escravo. Ele tem que fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Se Ele não me atender, eu vou se revoltar contra Ele. Então a palavra de Deus, quando nos diz sujeitai-vos, é isso. Entenda que Ele é o Senhor, você é servo. Entenda que Ele é pai e você é filho. Cabe a cada um de nós entender isso nas nossas vidas. Quando um soldado raso age como um general, sem dúvida, ele vai criar problemas. Enquanto não entregarmos a Deus todas as áreas da nossa vida, nós continuaremos sempre vivendo em conflito. Isso explica porque muitos cristãos sem compromisso com o Senhor não conseguem viver bem consigo mesmos e nem com os outros. Por quê? Porque a sua relação com Deus não está perfeita. Se a sua relação de Deus não está perfeita, a sua relação com o próximo também não vai estar. A sua relação com você mesmo também não vai estar. Você vai estar sempre em conflitos internos, em dúvidas, em saber qual o caminho tomar, qual a direção a seguir. O diabo, ele precisa de um ponto de apoio em nossa vida para nos fazer lutar contra Deus. Mas nós só conseguiremos resistir a ele se nos sujeitarmos a Deus. A sujeição é um ato de volição pelo qual dizemos, não se faça mais, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Será que quando temos chegado diante do Pai, querendo alguma bênção dele, nós pedimos, Senhor, eu quero muito, mas que se faça a tua vontade, não a minha? Mas às vezes não. Às vezes nós queremos todos que nós até deixamos de falar que se faça a tua vontade.
Porque a gente pensa assim, se eu falar, se faça a sua vontade, eu não vou receber. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Por quê? Quando nós entendemos que é da vontade do Senhor, nós descansamos. Realmente, eu não alcancei aquela bênção ali, porque não era da vontade do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, esperar no tempo dEle, e entendermos que todas as nossas petições, todas as nossas orações, têm que ser feitas segundo a sua vontade. Porque quando agimos dessa forma, nós mostramos que nós estamos nos sujeitando a Deus. Nós mostramos que nós estamos declarando para o Senhor: Senhor, eu sou dependente de Ti. Age em meu favor, mas segundo a Tua vontade, não segundo a minha. A segunda instrução que Tiago nos dá é: chegai-vos a Deus, versículo 8. Mas de que maneira nós podemos chegar a Deus? A primeira maneira é através da confissão dos pecados.